Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar a playlist de desafio de código e esse é o exercício Same Tree, ou a mesma árvore. Nós vamos receber então duas árvores e nós temos que saber, nós temos que devolver se elas são iguais ou não, né? E aqui diz uma coisa, que essas duas árvores binárias são consideradas iguais se elas tiverem a mesma estrutura, né, idêntica. Então, os mesmos valores estão nas mesmas posições, né? Igual aqui, nós temos a raiz com 1, aqui esse raiz tem 1. Esse nó folha aqui é 2, esse nó folha é 3, né? O da esquerda é 2 e o da direita é 3. E a mesma coisa no outro, e a gente devolve, então, true. Então, é verdade. Nesse caso aqui, o exemplo 2, né? A gente tem os mesmos valores, né? A raiz é a mesma, mas a gente vê que esse daqui, o filho à esquerda é 2, e esse aqui nem tem um filho à esquerda, né? Então, essa árvore não é igual. E aqui tem mais um outro exemplo, né, que nós também temos os mesmos valores, mas eles estão aqui trocados, né? E é isso. Então, a gente tem várias estratégias, né, para a gente fazer, mas uma estratégia que é bem interessante é a gente percorrer as duas árvores juntas, e aí a gente, né, depois que a gente terminar de percorrer elas inteiras, a gente pode dizer se a gente as duas são iguais ou não, né? Na verdade, a gente vai verificar, né, se em algum momento que a gente estiver andando na árvore e elas não tiverem o mesmo valor, a gente já sabe que a árvore não é idêntica, né? As duas não são iguais. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai primeiro fazer então uma verificação. Se a primeira verificação aqui se as duas árvores forem nulas, então a gente já sabe que as duas são iguais, né? Se você tiver, lembrando, né, que uma árvore binária, ela é quando ela tem no máximo 2 filhos, né? Então, uma árvore, as duas árvores nulas, né, elas são iguais, né? Então, se você tiver um nulo de um lado e um nulo de outro, então a gente vai considerar que elas são iguais, né? Então, a gente vai fazer assim, se não P e não Q, na verdade, isso é a mesma coisa a gente verificar se P é igual a none, né, ou Q é igual a none, né? A gente devolve, então, aqui verdadeiro. Agora, se a gente fez isso, a gente já sabe que uma ou outra não né, se o P, nesse caso aqui a gente vai pegar se as duas são nula, né? Então, a gente sabe que as duas são iguais, né? Mas se agora a gente passou desse if, a gente sabe que ou o P ou o Q não é nulo. Então, se a gente encontrar um dos dois nulos, a gente já sabe que vai ser exatamente isso daqui, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter o nosso filho à esquerda como um valor 2 aqui, né? Como um nó. E aqui o nosso filho à direita não tem, né? Então, se isso acontece, né, de qualquer um dos lados, a gente pode já devolver falso, né? Então, a gente pode fazer se não tiver o P ou não tiver o Q, a gente já retorna falso, porque a gente também sabe que, ou seja, alguma tem, né, de um lado, mas o outro não tem. Então a gente já sabe que isso é falso, né? Não tem como as duas serem iguais. Depois que a gente fez isso, a gente faz então a verificação se os valores delas são diferentes, né? Porque a gente está fazendo a verificação se existe, né, esses valores. Agora a gente vai verificar o valor em si, né? Que seria aqui, está dizendo que nós temos um val, né? Então a gente vai perguntar se o p.val for diferente do q.val, a gente retorna falso, né? Então a gente verificou os valores e não são iguais. Então, retornou falso. E aí agora o que fica se a gente chegou aqui, os dois valores são iguais. Para a gente saber se todas são iguais, a gente vai ter que percorrer a árvore inteira, né? Porque isso daqui verifica tanto se o início da árvore e as duas são nulas, ou se a gente chegou ali na folha, né, das duas, né? Ou se a gente chegou ali no nulo, né, delas, né? A gente sabe, então a gente percorreu tudo. Então aqui a gente faz o quê? A gente agora percorre, a gente vai chamar recursivamente o same tree, né? E a gente vai passar então o nosso p.left e o nosso q.left, né? Porque a gente está andando, a gente vai sempre espelhar o jeito que a gente está andando nas duas, né? Então as duas vão para a esquerda, né? Ou a gente também vai verificar aqui se as duas vão para a direita, né? Same tree vai ser então p.right e o nosso q.right. E aí o que a gente vai fazer aqui, se as duas, né, voltam verdadeiro em tudo, então a gente devolve dizendo que as árvores são iguais. Se em algum momento a gente encontrou um falso,
significa então que as duas não são iguais e a gente já devolve. Como que a gente faz isso? A gente pode guardar o valor do retorno aqui, né, que eu vou chamar então de left tree, né? E aqui eu vou chamar de right tree, né? E a nossa forma da gente fazer essa verificação a gente vai retornar então se o left tree e, né, ou no caso e right tree. Significa então, se todos os lados, né, se os dois lados voltaram valores verdadeiros, né, então a gente vai ter chegado nessa condição aqui para todos, isso significa então que as duas árvores são iguais. E é isso, né? Qualquer coisa pode deixar nos comentários, agora eu vou rodar aqui, né, para a gente confirmar que ficou tudo certinho. E é isso mesmo. Espero que tenha ficado claro e te vejo então no próximo. Até mais!